A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, nós estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, esse encontro semanal que nós temos e que vai ao ar em edição inédita às sextas-feiras, pelo nosso sistema de transmissão via satélite e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata, sempre após o culto no lar que é transmitido. Você assistiu agora há pouco o culto no lar? É uma bênção maravilhosa nós termos esse recurso à nossa disposição. E nós estamos aqui mais uma vez para tratar dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Sim, esse programa ele é uma consequência da Escola Bíblica Dominical. Aquilo que foi trazido na última EBD, a gente faz uma revisão, aborda alguns aspectos para fortalecer a doutrina, para a consolidação da doutrina na vida dos nossos irmãos, daqueles que nos acompanham, daqueles que nos assistem. E nós estamos aqui no nosso estúdio hoje com um convidado, pastor que veio de Brasília, mora em Brasília, está conosco aqui, pastor Fábio Lúcio. Paz do Senhor, Fábio, tudo bem? Paz do Senhor, Josias. Paz do Senhor, Sérgio. Amém. Sérgio, estamos mais uma vez juntos, a paz do Senhor. Glórias a Deus, Josias, Pai do Senhor. Fábio, uma alegria tê-lo aqui conosco. Amém. Pai do Senhor a todos também. Amém. Os irmãos certamente estão sentindo falta do pastor Daniel Moreira, né? Daniel, como já dissemos, ele está tratando de um assunto pessoal, de uma viagem, mas em breve estará conosco, se Deus quiser, né? De volta. Um abraço, Daniel. Saudade de você. Muito bem, a gente vai agora compartilhar com você a interatividade desse programa, aquilo que é característica, aliás, de todos os nossos conteúdos, né? Os nossos conteúdos são interativos, você participa, seja através do chat, né, dos comentários que você pode colocar ali o seu comentário no canal do YouTube, seja através desse formato que nós vamos falar agora sobre ele. Tá vendo esse QR Code aparecendo aí embaixo na tela? Você aponta a câmera do seu celular para ele e seu aparelho, o seu sistema operacional vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você manda uma mensagem para nós. Nós gostamos de receber as suas mensagens de vocês que mandam para nós. Muito bem, nessa mensagem, para esse QR Code agora do começo do programa, você vai falar sobre a importância do programa na sua vida e a gente sempre gosta de compartilhar com todos os irmãos aqui algumas mensagens que nos são enviadas na forma de texto ou pelo mesmo recurso, pelo WhatsApp também você pode mandar nesse número um vídeo curto de até 30 segundos falando sobre a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno para a sua vida, para a vida da sua família. Quer ver algumas mensagens que nós recebemos? Nós recebemos aqui de Governador Valadares uma mensagem do nosso irmão Júlio Eimar de Rodrigues, governador Valadares, Minas Gerais, e ele diz o seguinte: glorifico ao Senhor pelo programa, porque neste ano em especial, através da doutrina,
ouviremos a voz do Espírito Santo e as revelações para o nosso crescimento e direcionamento na obra. Sérgio, ele fala sobre o programa, ele associa com o lema do ano, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que ele está dizendo que, através da doutrina, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. O que é, na verdade, quando a gente cita esse lema e o comentário também do Júlio, nós vemos dois aspectos muito importantes. Um é que o Senhor quer falar, o Espírito Santo deseja revelar, se manifestar, orientar, descortinar os mistérios, nos dar toda a direção. Por outro lado, nós precisamos e desejamos ouvir a voz do Senhor. É tudo que está aí, a bênção, um direcionamento, não é, Fábio? É uma necessidade, né? Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca parou de falar, desde o Pentecostes até os dias de hoje, e principalmente nessa hora, que é o momento da partida da igreja, né? No início, no Pentecoste, ele foi derramado. E agora da mesma forma. O derramamento continua, um preparo para o arrebatamento. Então, ouvir a voz do Senhor é o nosso lema, né? É o que nós necessitamos. Amém. Vamos continuar aqui. Também recebemos do estado de Minas Gerais, mas agora de Belo Horizonte, uma mensagem enviada por Edson Alves. E Edson diz o seguinte: o programa traz edificação para o nosso lar, principalmente na sexta-feira, quando realizamos o culto no lar. O programa vem solidificar a doutrina para a nossa família em um momento de comunhão com nossos entes queridos. Às sextas-feiras nós temos a família e o projeto de Deus, temos o culto no lar e depois o Anunciando o Evangelho Eterno numa sequência de conteúdos, né? E a bênção é ser vivida também em família. Agora a gente vai passar para você aqui os vídeos que foram enviados, tá certo? Primeiro vídeo do pastor Edmar, que é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e na sequência você assiste a mensagem mandada pelo nosso irmão Alisson, que é da área de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Vamos assistir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Edmar, aqui da igreja de Três Poços, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na área Sul-Fluminense 2. Nós queremos deixar aqui um testemunho da importância de todo o ensino, da doutrina que está sendo aplicada no programa Anunciando o Evangelho Eterno. Tem sido uma grande bênção para as nossas igrejas, né, na forma que está sendo feito o programa, a didática aplicada e essa doutrina revelada, né, essa palavra revelada que tem alcançado os nossos corações, fortalecendo a nossa vida espiritual e nos trazendo experiências nessa caminhada em direção à eternidade. É aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Queremos deixar aqui esse testemunho e agradecer ao Senhor por este recurso tão maravilhoso que tem sido este programa em nossas vidas e na vida das nossas igrejas. A todos, a paz do Senhor Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Alisson, eu estou diácono na igreja de Cajuri, Minas Gerais, área de Viçosa, Minas Gerais, ministério do pastor Antônio Martins. Meu testemunho é para registrar como o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido um veículo de bênçãos e tem nos ajudado a alcançar revelações maravilhosas que até então estavam ocultas, mas que nesta última hora o Espírito Santo tem revelado à sua igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Edmar, obrigado, Alisson. Eu quero agradecer também aos nossos irmãos que mandaram por escrito, o Júlio e o Edson, do estado de Minas Gerais. E você já sabe, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você também terá a oportunidade de mandar para nós a sua mensagem. Nós vamos ler todas as mensagens, ver todos os vídeos e, naturalmente, temos que escolher alguns para trazer na próxima edição do programa. Quem sabe não é o seu material que vai aparecer aqui. Bom, vamos entrar então na questão do assunto da Escola Bíblica Dominical e da doutrina que nós vamos abordar hoje. Bom, ainda estamos no livro de Cantares, que, como já falamos algumas vezes, é de uma riqueza inesgotável de conteúdos, e na descrição
que o noivo faz em relação à noiva, na medida em que o noivo vai descrevendo as características da noiva, profeticamente, nós vemos as características que a igreja fiel precisa ter para estar, né, no ambiente, para ter os pré-requisitos necessários para se colocar como a esposa do Cordeiro, né, para ser arrebatada, para estar vivendo a eternidade de Deus, e a gente vê isso claramente. E eu vou ler aqui o verso 6 do capítulo 3 de Cantares, que aqui o noivo, né, aquele que descreve, né, a noiva, fala acerca de várias características para que vocês possam descrever profeticamente cada uma. Então, Cantares 3:6 diz assim: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Quando a gente vê essas características, né, e repito, o aspecto profético delas, como é que a gente pode ver a igreja em cada uma delas? A primeira que está marcada aqui é aquela que sobe do deserto. Então, Sérgio, você quer falar alguma coisa sobre esse aspecto da igreja? Antes de mais nada, o tema de hoje, que fala das características da igreja que vai ser arrebatada neste momento profético, é um tema que nós nunca podemos parar de falar. Por quê? Porque são alertas para a igreja, para o crente em Jesus, que tem que estar na posição propícia a ouvir o toque da trombeta e subir com o Senhor quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Agora, já falando aqui dessa primeira frase, esse primeiro trecho, Josias, sobe do deserto. O deserto, Fábio, é tipo do mundo, não é? Da jornada, da vida. Então, o que nós vemos profeticamente é uma igreja que um dia, efetivamente, ela vai subir no arrebatamento, claro. Mas nós podemos afirmar que agora também a igreja, ainda neste mundo, ela já está subindo no deserto, no sentido de que ela não está ligada, ela não pertence a este mundo, está desprendida. É interessante esse aspecto, porque o deserto é um lugar completamente inóspito, né? E nós, né, como igreja, né, nós estamos nesse mundo, não somos desse mundo, estamos passando por esse mundo, nós temos um tempo determinado, seja no arrebatamento, seja, né, quando nós passarmos realmente, mas a certeza, né, dessa caminhada é que os recursos que o deserto dá não são suficientes para ninguém. Ninguém mora no deserto, porque você não tem água, o sol fortíssimo, né, à noite o frio. Então a igreja que vai subir, ela está nesse deserto, mas não depende de nenhum recurso dele. Porque o alimento vem do alto, o sustento vem do alto, né? Se nós lembrarmos lá de Israel, o que aconteceu no deserto, Deus concedeu tudo. Era o maná, era a coluna de fogo, né, à noite, coluna de nuvem de dia, a água no seixal, ou seja, é tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para nós caminharmos na presença do Senhor até aquele dia. É interessante, já foi objeto de conversa nossa aqui num dos programas, e aí, lançando mão do exemplo que você colocou, Fábio, do povo de Israel no deserto, a geração que saiu do Egito foi uma, a geração que entrou na Terra Prometida foi outra. E foi uma geração que nasceu no deserto e que passou, né, ou seja, ao todo 40 anos. Alguns passaram 20, outros passaram 30, outros 10, enfim, todos os dias certamente, ou sempre havia nascimentos e mortes. Mas era um povo que poderia se dizer adaptado ao deserto, né, de maneira que achasse por bem ficar ali. Mas apesar de ser uma nova geração, o desejo, a esperança pela terra prometida não morreu. E eles ainda estavam ou viveram até o último dia
né, no deserto, na expectativa debaixo da promessa. da terra prometida, debaixo da promessa, sem desprezar a promessa e vivendo em função dela. Né? Isso é maravilhoso. Até porque, quando nós vemos o Evangelho, o ensino que Jesus deixou, as boas novas de salvação, toda a ênfase da mensagem do Senhor Jesus, que não mudou naturalmente, fala da vida eterna, ou seja, de uma vida que não está neste mundo. Embora, glórias a Deus, pela misericórdia dele, ele nos ajude em tudo o que nós precisamos aqui. Né? Nós estudamos, trabalhamos, constituímos família, ele abre portas, ele nos dá uma coisa ou outra, mas o nosso coração, o coração do crente, não está aqui. Ele está numa vida eterna com Deus. Por isso que ele está no deserto, mas toda a sua vida está ligada lá em cima, na vida eterna. E há um destaque, né? Um destaque para a igreja, porque a própria pergunta, ela mostra-se isso. Quem é essa? Quem é essa? E vai deixando as características. Porque a igreja se destaca exatamente, né, Sérgio? Amém. Nessa hora, porque ela está nesse deserto, ela não usa dos recursos do deserto, mas ela tem a certeza e essa promessa que vai sair desse deserto, que vai subir, vai estar na presença do Senhor. Amém. Em meio ao deserto tem uma igreja que chama a atenção do Senhor Jesus, Amém. né? Amém. Bom, 1 João capítulo 2, verso 15, a gente vem aqui para o Novo Testamento para corroborar com aquilo que foi dito, para fechar essa pauta, diz assim, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse texto, ele fecha, né, esse aspecto que nós acabamos de falar aqui. Voltando agora a Cantares 3,6, né, a expressão é quem é essa que sobe no deserto, e depois vem uma série de comparações que são feitas aqui, e o texto continua dizendo o seguinte, como colunas de fumaça. Qual a aplicação profética que nós podemos fazer de colunas de fumaça? Essas colunas de fumaça falam das operações do Espírito Santo. Ou seja, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja fiel, o povo que está pronto, que está experimentando de toda essa bênção, tem entre as suas características, uma delas é uma ação muito intensa, abundante, profética naturalmente, do Espírito Santo. Então essas colunas de fumaça, essa fumaça que subia, que foi descrita, essa situação foi descrita pelo noivo, fala exatamente no contexto profético das operações do Espírito Santo na vida da igreja. Que são inúmeras, né? Porque é um outro destaque da igreja, né? Outro destaque que a igreja é cheia do Espírito Santo. É a igreja que os sinais que o Espírito Santo está mostrando, a gente tem visto aí no trombetas de festa, sinais e avisos, estão patentes. Ou seja, os sinais aí que Jesus falou sobre a hora, o momento profético que nós vivemos, sinais geofísicos, o sinal da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriando, fome, são sinais do Espírito Santo, que o Espírito Santo está falando nessa hora e que está subindo. Está sendo visto isso. Se alguém está entendendo, é outra coisa, né? Aí nós lembramos aí, né, Sérgio? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Mas ela é cheia da bênção do Senhor, como o Sérgio colocou. O que traz toda a bênção nós já falamos. Mas traz, por outro lado, Fábio, uma incumbência para a igreja. É verdade. Que é testemunhar, externar, testificar da presença do Espírito Santo no nosso meio. Por quê? Porque se a obra é do Espírito, se o governo é dele, se nós estamos debaixo dessa dispensação, nós temos o dever de compartilhar, de testemunhar essa operação do Espírito Santo. É isso mesmo. Se vocês e os irmãos que estão em casa me permitem, eu vou lançar mão aqui de uma expressão popular, apenas de forma didática, para nós entendermos e
e vocês confirmarem se é isso mesmo. A expressão popular é a seguinte: onde há fumaça, há fogo. Né? Ou se há fumaça, há fogo. Quando a gente vê uma igreja, você imagina a cena no deserto, tabernáculo, né? E alguém, um viajante, ele vem chegando, ou alguém do povo que por qualquer motivo está chegando de uma viagem e está acontecendo o culto no tabernáculo. Ao longe, ele vê a coluna de fumaça. Amém. Isso significa que há cordeiro, que há fogo, que o sangue foi derramado, que Deus está visitando os santos dos santos. Isso significa, quer dizer, é aquilo que se pode perceber de uma igreja que tem todos os elementos probatórios de que há uma ação do Espírito Santo ali no meio da igreja e que um culto agradável a Deus está sendo realizado. E esses elementos probatórios do passado para nós hoje, alguns exemplos são que palavra revelada, Glória a Deus. Dons espirituais, Louvor, um povo, o louvor como expressão da igreja remida, da alma que é remida pelo Senhor, não é? São alguns exemplos. E é tudo aquilo que o Senhor dá, pelo sacrifício, né, que foi profético, pelo sangue que foi derramado e por essa ação do Espírito Santo que opera exatamente dessa forma, manifesta na vida da igreja essas operações que são visíveis. As pessoas entram nos nossos cultos, eles vão ver isso. É um povo que tem temor, um povo que clama pelo sangue de Jesus, onde há dons espirituais, onde a palavra está sendo revelada, onde as crianças, né, as crianças louvam em orações, em glorificações, né, de quebrantar o coração. De quebrantar o coração. É verdade. É por isso que a gente vê tanto visitante que entra na igreja, assiste um culto, ouve um dom e diz assim, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Amém. Né? Vamos lá, João 15, 26 diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então aqui é a ação do Espírito Santo que faz com que a gente tenha certeza, né, da presença do Senhor no meio da igreja. Glória a Jesus. Bom, outra expressão de Cantares 3:6, que vem na sequência, né? Sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra. É essa a expressão. Como é que nós podemos entender profeticamente essa expressão? A mirra é aquela planta, né? Que quanto mais pisada, mais aroma ela dá, o bom cheiro que ela dá, né? E aí essa característica da igreja, né, Josias, Sérgio, é a igreja que sofreu, que sofre por amor do Senhor. Amém. Ela não sofreu simplesmente porque está passando uma aflição secular. Não, ela está sofrendo porque ela está testemunhando. E na medida que ela sofre, o bom cheiro sobe, né? Ou seja, e há um detalhe muito interessante, porque a mirra era usada nos ungüentos, né? E ela tem a característica de preservação do corpo também. Então, observe uma coisa interessante sobre essa questão, porque quando a igreja ela está sofrendo por amor do Senhor, ela está buscando mais ainda. Amém. Ela está se entregando mais ainda. Ela está com sua fé sendo renovada. E o resultado é que ela está sendo preservada. Glória a Jesus. Então, a mirra vai preservar também nesse sentido. No sofrimento, a mirra preserva e o perfume sobe. Glórias a Deus. Quer dizer, são sofrimentos e aflições. Parte pela vida, pelo dia a dia, né, as questões nossas pessoais, mas grande parte também como confronto à fé, como preparo, uma igreja que é provada e que vai confirmando a sua fé no Senhor, a sua disposição em permanecer, em obedecer, estar debaixo da voz do Espírito Santo. Então, são perseguições que vêm, injustiças, mas que são também, como o Senhor Jesus ensinou, bem-aventuranças. Não é? Então, é uma igreja... Ninguém é chamado para fazer parte da igreja fiel e herdar a eternidade numa vida fácil, um evangelho de facilidade, um evangelho de prova. É um evangelho de desafios e de oposições à fé. Mas o fiel é abençoado, né? Nós temos isso desde a igreja primitiva, inclusive, né? Quer dizer, já no início da história da igreja.
E a ação do Espírito Santo é essa, né? A promessa do Senhor Jesus foi: eu enviarei o Consolador e ele vos instruirá todas as coisas e vos fará lembrar das minhas palavras, ou seja, é instrução e lembrar daquilo que ele falou, que são as promessas de bênção, né? Então tá dentro do contexto aí, que seja, aquele procede do Pai, testificará de mim. Não há testificação maior, porque é o Espírito de profecia, né? Jesus é o Espírito de profecia. Amém. Glória a Jesus. Bom, testemunho dele. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bendito Isso é maravilhoso, né? Glórias ao Senhor. Seja qual for a nossa batalha, a glória que há de ser revelada é muito maior e mais maravilhosa. Vamos lá. Outro elemento de comparação de Cantares 3 é incenso, ou seja, perfumada de mirra, vocês já falaram sobre isso, de incenso, que é uma outra, um outro cheiro que é possível ser percebido na igreja fiel, e depois toda sorte pós-aromática. Mas agora eu queria que vocês falassem sobre o incenso. Qual o significado profético dessa característica da igreja? É a oração, né? É uma igreja que vive em oração. Está lá no Velho Testamento, no Salmo, suba a minha oração, né? Um incenso. Então, é um tipo profético da oração. A oração é a maneira através da qual a igreja se relaciona, tem comunhão com Deus. Então, uma igreja, claro, você fala da oração, é a oração individual, é o culto, são os jejuns, tudo isso nos leva a buscar a presença de Deus. Então, o incenso, a igreja que vai subir, ela não se acovarda diante dos desafios, não baixa a cabeça quando ela tem as grandes lutas, não retrocede, não vacila na sua fé. A igreja fiel, ela sabe que quando vem as lutas, as aflições do tempo presente, ela vai ser vitoriosa nos pés do Senhor, ela vai para os pés do Senhor. E lá ela vai obter a resposta e o recurso que ela necessita. Glória a Jesus. É a grande vitória, né? O grande recurso que o Senhor deu para nós é esse, né? É a oração. E a característica da igreja é exatamente uma igreja que ora, uma igreja que busca, que conversa com o Senhor pela misericórdia dele e enviou o Espírito Santo, né? É o agente que nos media, né? Amém. No culto levítico, mais uma vez, né, o altar do incenso era o último elemento, o último lugar pelo qual o sumo sacerdote passava antes de entrar no Santo dos Santos. Então ele já entrava no Santo dos Santos perfumado pelo incenso. Amém. Que estava ali para viver uma experiência gloriosa da presença de Deus. Atos 12:5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esta é a experiência da igreja. E são tantas... E o que nós vemos, esse texto, mostra que Pedro foi preso por pregar a palavra, anunciar o evangelho. O sofrimento, a mirra. O sofrimento, a mirra. A igreja orou o incenso. E aí veio o livramento, porque o Senhor operou um milagre e ele se fez livre daquela prisão. Eu me lembro de só para a gente dar um exemplo aqui de uma experiência de uma senhora na igreja que tinha um problema gravíssimo nas cordas vocais, que não tinha cura e que tinha uma perspectiva, um prognóstico muito ruim. E ela não perdia uma madrugada, e a igreja orava por ela nas madrugadas, né? E uma vez eu era diácono na época, eu estava ao lado do pastor, e uma pessoa levantou para orar, e o pastor virou para mim e disse: dá uma olhadinha e vê quem é, porque eu não estou reconhecendo essa voz. E quando eu olhei, era a irmã glorificando o Senhor pela cura. Glória a Deus. Né? Que coisa. A voz dela, ela orava sempre nas madrugadas, porque como a voz estava comprometida pelo problema que ela tinha, no culto à noite era difícil os irmãos acompanharem, glorificar, mas na madrugada, mais silencioso, ela sempre orava
e quando ela levantou, já levantou para glorificar o Senhor completamente curada. Glória a Deus. E a gente não reconheceu a voz, porque estava acostumado com aquela voz rouca, fraquinha, e agora estava absolutamente normal. Amém. Então são sinais da igreja. E os pós-aromáticos? Louvor. Né? Louvor, toda sorte de glorificação, né? Seja a adoração perfeita, né? Glória então, a Jesus. São muitos detalhes. A igreja, ela é adornada pelo Espírito Santo a cada momento, né? A cada vez que acontece um ato de justiça, como esse, né? Um ato de justiça de Deus, uma cura, né? Uma operação, uma salvação, é uma bênção, né? É o pó-aromático, né? É a glorificação da igreja que vem, né, Sérgio? Para subir para a presença do Senhor em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. É uma igreja grata, né? Porque ela sabe o preço que foi pago para que ela pudesse ter essa bênção, essa promessa de estar na eternidade com o Senhor. E quando a gente fala de gratidão, para mim um texto muito marcante na Bíblia é aquela missão que o Senhor Jesus dá a 70 discípulos, que saem de 2 em 2, eles pregam, oram e eles voltam em êxtase, contando tudo que tinha acontecido, gente curada. O Senhor disse assim, está tudo bem, alegrai-vos antes pelos nomes escritos nos céus do livro da vida. Então, a gratidão que nós temos que ter acima de todas as coisas é pelo nome no livro da vida. Independentemente, isso é muito importante, independentemente da falta de alguma coisa, de uma perda, de um pedido ainda não respondido, de um problema grave, seja familiar, material, ao interior, emocional, nós temos que ser gratos ao Senhor em todas as coisas. Senhor, eu te louvo, como disse Paulo, eu sei ter fartura e eu sei ter falta. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Isso é uma igreja que vai subir. Então, os pós-aromáticos, ela glorifica pela palavra do Senhor que está sendo pregada, pelo Senhor visitando, o Espírito Santo revelando, não importam as circunstâncias. E quando você diz não importa as circunstâncias, e isso é uma coisa que só pela ação do Espírito Santo a igreja fiel vive, é quando você glorifica exatamente no momento da batalha. É isso mesmo. E aí a gente lembra de Paulo e Silas na prisão. No momento de sofrimento atroz, dando meia-noite, de falta de perspectiva, dando meia-noite, de injustiça, e de tudo aquilo e que eles estavam vivendo, apesar de estarem em obediência à direção do Senhor para a vida deles. Mas ali eles glorificaram o Senhor. E a bênção foi tão grande. Eles entenderam, né, Josias? Entenderam aquilo que o Senhor estava mostrando, porque, como você colocou, eles estavam ali por uma revelação, a visão que foi dada. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Tudo aconteceu naquela situação. Foram presos ali no cárcere, realmente não tinham ninguém, estavam longe de tudo, só os dois ali, mas eles entenderam o momento que eles estavam vivendo. E a igreja, exatamente, a igreja fiel entende o momento, né, que ela está vivendo por conta dos marcadores proféticos, por conta daquilo que é o contexto que o Espírito Santo vai concedendo, até no sentido particular, para a vida de cada um de nós. Então a gente sabe que, olha, o Senhor mostrou, a direção foi dada, eu estou aqui, estou sofrendo, estou passando uma luta, mas eu sei que Deus está presente, não está longe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, que características maravilhosas dessa igreja, né? E quando a gente vê isso e conta as experiências, eu falei agora sobre Paulo e Silas na prisão, me lembrei de uma senhora que no mesmo ano perdeu 2 filhos. 2 filhos. Uma filha para uma enfermidade, e uma senhora muito humilde, e um filho por problemas de polícia, e, enfim, tiroteio e aquela coisa. 2 filhos. No final do ano, no culto de vigília, foi a primeira que levantou para glorificar. Só a igreja fiel. É um mistério. É um mistério. Por isso que ela se destaca no meio do deserto. Por isso que ela toca o coração do noivo. Por isso que o noivo
a ama profundamente, embora ele, o Senhor Jesus, tenha dado, ele sim, a maior prova de amor, quando deu a sua vida na cruz. Glória a Deus. Bom, a gente está caminhando para o final e sempre a gente pede a um dos pastores presentes que traga uma palavra aplicando esse assunto né, que nós tratamos hoje na vida dos irmãos. Pediu o pastor Sérgio Souza para trazer essa palavra para nós hoje. O que nós vimos hoje e aqui conversamos foi que é muito bom, é seguro, há uma segurança em fazer parte de uma igreja que é um corpo vivo, um povo que, claro, vivendo aflições, oposições à sua fé, mesmo assim está cheio do Espírito Santo e se volta totalmente para Deus, tendo a sua fé firmada em Jesus e aguardando, mais do que tudo, o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu vou pedir ao pastor Sérgio para explicar agora esse segundo QR Code que está aparecendo aí na tela. Você lembra do primeiro, lá no início do programa, que a gente falou para você interagir, falar sobre a importância do programa? Agora está aparecendo um segundo QR Code, que ele tem um objetivo um pouco diferente. Quando você aponta o seu celular para ele, a câmera do seu celular para ele, eu vou pedir ao pastor Sérgio para explicar isso para nós. Este QR Code aqui já é para que você participe de uma questão que vai ser proposta. Toda semana a didática da nossa escola bíblica dominical é através de perguntas. Nós sempre trazemos uma das questões e propomos para que as pessoas possam participar, responder e nos ajudar para elaborar o programa da semana que vem. Então basta você apontar a câmera do seu celular para este QR Code e vai aparecer a pergunta que foi selecionada. Você vai estudar a palavra, vai buscar o Senhor e vai mandar a sua resposta. Muito bem. E a gente sempre escolhe, né, duas questões. Duas, normalmente, para trazer para os irmãos aqui, dos irmãos que fizeram esse procedimento na semana passada, né, enviaram para nós escolhemos e trazemos no programa de hoje. E nós vamos trazer aqui um comentário que veio de São Paulo, capital, e foi enviado pelo nosso irmão Jorge Luiz. E o Jorge diz o seguinte: as características são, e isso aqui está descrevendo aquilo que já foi tratado no programa: sobe do deserto, colunas de fumo, perfumada de mirra e de toda sorte de pós aromáticos, ou seja, a igreja separada do mundo pelo bom cheiro de Cristo, louvor, gratidão e glorificação. Amém. Um resumo daquilo que foi trazido aqui. Uma outra participação, um outro comentário, veio da nossa irmã Glecieda Gonzaga, que é da Paraíba, do estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e ela agora vai, expressão por expressão, explicando. A expressão que sobe do deserto é uma igreja separada do mundo, colunas de fumo, a igreja que busca a direção do Espírito Santo. Perfumada de mirra quer dizer a igreja que valoriza o sacrifício de Jesus para dar-nos acesso à salvação. E a expressão com incenso fala da oração e também pós-aromáticos são as glorificações da igreja fiel. Então está aqui as participações dos irmãos. Amém. E Amém. Isso nos alegra porque nós estamos vendo quantos irmãos têm alcançado a compreensão da escola bíblica dominical, né, e daquilo que têm aprendido no nosso dia a dia. Prezados, nós estamos chegando ao final do programa. Lembrando, para a próxima semana, para você responder a pergunta da próxima semana, está aí o QR Code na tela. É só apontar a câmera do seu celular. Você vai para o WhatsApp, né, Sérgio? Isso. E ali vai estar essa questão que o Sérgio comentou, que vai estar proposta ali para você responder, e respondendo, quem sabe seja a sua resposta que vai ser trazida na próxima edição do Anunciando o Evangelho Eterno. Bom, Fábio, foi uma alegria tê-lo conosco aqui. Um abraço aos nossos irmãos em Brasília. Amém. Né? Você está esses dias aqui, voltará para. Uma alegria também ter a casa. Oportunidade de participar com os companheiros aqui. E sempre que estiver aqui. Podemos já fazer o convite, né? Já fica o convite, né, Sérgio? Amém. Né? Claro. Vem aqui, participa conosco, será sempre uma bênção para nós. Aliás, a gente sempre comenta, eu, Sérgio, Daniel, como é gostoso fazer esse programa, porque a gente trata das coisas do Senhor, da EBD, direção do Espírito Santo, da revelação desse tesouro maravilhoso e inesgotável, né?
Bem. Paz do Senhor, Fábio. A paz do Sérgio, Senhor. mais uma vez foi uma alegria, um prazer. Paz do Senhor. Pai de São Josias, Fábio e a todos. Muito bem. A gente chega assim ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Você que nos assiste pelo canal 126, esse programa ele é reprisado ao longo da semana em alguns momentos. Você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo, porque ele é maravilhoso. Você conhece alguém que gosta de estudar a palavra, alguém que não conhece ainda o livro de Cantares, não sabe circular pelo livro de Cantares na revelação, no profético, no mistério, passa o link desse programa e fala para a pessoa, sugere que a pessoa assista, porque já tem mais de um ano que nós estamos abordando o livro de Cantares, a riqueza é muito grande, tá bom? Chegamos ao final, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.